Vídeo 22. Para ti que está acompanhando, o final do vídeo 21, eu dizia que aquelas ligações clandestinas que se conseguia fazer, no final, às vezes com toda aquela dificuldade, quando atendiam no Brasil, a pessoa que tu queria falar não estava. Então, isto dá a dimensão de como era difícil se comunicar naquela época. E, como eu disse, aquilo era mais pela aventura, pela festa, do que exatamente para que se conseguisse a comunicação em si, né? Bom, começávamos a ter os primeiros problemas com o velho João na pensão. O velho era doente por dinheiro e ele simplesmente inventava coisas mirabolantes para que a gente tivesse despesas extras na pensão. O banho era algo pago por fora. Então, na parede do banheiro, ele colocava uma tabela com o nome de todos que moravam ali e todos os dias do mês. Essa tabela ele simplesmente trocava quando o mês virava. Então se tomava banho, marcava com um X a data e se assinava ao lado. Outra despesa extra era o telefone. Então, junto ao aparelho fixo, tinha um contador de pulsos e quem usava o telefone igualmente registrava os pulsos ao lado do seu nome e assinava. Se fosse só isso, ainda era algo tranquilo. Mas o velho começou a inventar mais. O chuveiro era fixo na parede e se usava uma ducha de mão na hora do banho. Isso com uma banheira embaixo. Então agora ele queria que se tomasse banho, não se tirasse o tampão do ralo e a água iria se acumulando nos nossos pés para depois ser usada no vaso sanitário. Então, é fácil imaginar 10 homens tomando banho e uma água podre se acumulando nos nossos pés. Isto
além de ser uma coisa nojenta, era tudo motivo para discussões com ele, isto da parte de todos os hóspedes. Era verão, estava quente e o velho andava só de cuecas. Então, de madrugada, era comum vê-lo com uma lanterna, feito um zumbi, marcando pulsos na tabela do telefone e assinando fraudulentamente ao lado do nome dos hóspedes, e junto à tabela do banheiro, ele marcando X em banhos não tomados. Eram as trapaças que ele ia fazendo para juntar mais dinheiro. E isso gerava atritos, né? Para se poder lidar com esses atritos, eu principalmente tentava ficar o menos possível na pensão. Ou seja, eu entrava lá para dormir e trocar de roupa, tomar um banho correndo, que tinha que ser um banho de no máximo 3 minutos, e o resto era ficar na rua, que daí o estresse era menor. Agora que eu tinha descoberto o Noites de Luar, simplesmente nem de madrugada eu conseguia ficar dormindo. Chegava de noite, todos iam dormir e eu pensava, bah, o bar tá cheio, a cerveja tá gelada, tá cheio de mulher, música e festa. E eu sozinho aqui em Portugal, num quarto com mais 3 homens. Aquilo simplesmente não era algo que me atraía. Então eu me deslocava para o Noites de Luar e lá chegando já começava a tomar cerveja e curtir a noite. O Noites de Luar logo fez com que eu percebesse que ali era um dos melhores lugares da noite de Lisboa. Tinha movimento, o preço era acessível e tinha um pessoal muito interessante. Logo, eu comecei a conhecer os garçons e o pessoal que mais frequentava o bar. E no meio das festas, das bebidas, eu comecei a perceber que a mulher portuguesa não tinha mistério. Daí tu vai me perguntar, mas não tinha aquela dificuldade para se relacionar com elas? Bom, em bem pouco tempo eu comecei
a me envolver primeiramente com as portuguesas, e daí não tinha dificuldade nenhuma de língua, isto, claro, não deixando de falar daquelas pequenas dificuldades, né? Mas na hora de ficar com alguém, isto passava a não ser dificuldade nenhuma. Daí não só as portuguesas, mas as angolanas, as moçambicanas passaram a me interessar pela língua. Não era difícil, era chegar, conversar, e claro, a conversa sempre era o motivo de eu, sendo brasileiro, o que eu estava fazendo ali. E não demorou muito, eu comecei a me relacionar com mulheres de outras nacionalidades europeias. E daí a língua não tinha nada de fácil. Mas na hora de ficar junto, o que menos interessava era a língua. Aliás, bom, deixa pra lá que língua, não interessava a língua falada. E eu saía de madrugada alta, sempre com alguma mulher, naquela época sempre a pé, e terminava indo até a casa de uma, até a casa de outra, ou em alguma praça pelo caminho. Os carros, felizmente, não tinham alarmes, porque o que se fazia encostado num carro, hoje não se faria encostado em carro nenhum, porque os alarmes disparariam. Então, resumindo, onde estava a dificuldade de se ter um relacionamento com alguém na Europa? Se perguntasse para mim, nenhuma dificuldade. Até por eu estar em outro país e me sentindo livre, leve e solto, parecia que era até mais fácil. Eu simplesmente me envolvia e eram relacionamentos de uma noite e mulheres que muitas vezes eu nunca mais vi. Mas, às vezes, acontecia de eu reencontrá-las no Noites de Luar. E virava uma boa conversa, um bom papo e tudo tranquilo. Mas, se tu perguntasse para qualquer um dos outros que estavam lá, eles te diriam que as mulheres portuguesas e igualmente as europeias era simplesmente impossível de se relacionar. Ou seja, sempre tu vai escutar lados positivos, negativos e muito diversos. Encerro esse vídeo aqui. Valeu!